dá o seu fervor. Junte-se à Igreja Virtual de Cristo, todos os primeiros domingos do mês, para a sua aliança renovar. Na mesa do Senhor ele se fez presente, com pão e vinho, um gesto tão quente, com amor profundo ele nos ensinou, e sua vida por nós se entregou. Santa Ceia, alimento do céu, nos unimos em teu nome fiel. Teu corpo e teu sangue, oferta de amor, nos renova, Senhor, nos dá o seu fervor. Tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazem isto em memória de mim. Santa Ceia, alimento do céu, nos unimos em teu nome fiel. Teu corpo e teu sangue, oferta de amor, nos renova, Senhor, nos dá o seu fervor. Tomai e comer, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Santa Ceia, alimento do céu, nos unimos em teu nome fiel. Teu corpo e teu sangue, oferta de amor, nos renova, Senhor, nos dá o seu fervor. A mesa preparada. Paz, queridos, uma boa noite a todos. Bem, queridos. E a promessa de Hoje, né, queridos? em cada pedaço de pão, a vitória Hoje é dia 4 de maio, terminamos o mês de abril. Terminamos o mês de abril, né? Estamos entrando aí, hoje, dia 4 de maio. Bem, queridos. Santa Ceia, Essa vai ser a nossa segunda Santa Ceia, hein, queridos? Essa é a nossa segunda ceia. Não sei se nós vamos fazer online, né? Não sei se a gente vai fazer online ou se a gente vai fazer a programação. Logo após eu e a missionária Elaine vamos estar fazendo aqui. Vamos estar fazendo a Santa Ceia aqui, bem, queridos? Junte-se à Igreja Virtual de Se a Cristo, gente estiver todos fazendo os online primeiros aqui, eu domingos do mês, para a amados sua assistentes de condições, se quiserem estar participando, fazendo junto conosco. Amém, viu, queridos? Sejam todos bem-vindos, amém? Não esquecendo, né, que estamos ao vivo aqui também pela rádio novocaminho.net, né? E pela rádio Viamão.net também, né, queridos? Em sua vida por nós se Som. Estamos ao vivo aqui pela rádio novocaminho.net e pela rádio Viamão.net também. Amém, queridos? Uma coisa para falar? Teu corpo e teu sangue, oferta de amor, faz Senhor, nos dá o seu fervor. Aqui, né? A missionária de novo achar um pouquinho mais, acho que ficou melhor, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui o volume do microfone. Acho que é isso aí, né, queridos? Então é isso aí, então, que estamos dando início à nossa programação. Hoje é culto de família, né? Domingo, culto de família. Amém? Com a palavra missionária Elaine aqui, né? Acho que ela vai iniciar uma oração. E logo após aqui, eu vou estar entrando aqui. Amém, queridos? A paz do Senhor, todos amados e amados ouvintes da Palavra de Deus, né? Todos que estão sintonizados aí na live pelo Facebook, também na rádio novocaminho.net e na rádio Viamão. Hoje é culto com a família, né? Culto da família. E nós vamos estar trazendo algo para vocês.
Ó, o presbítero Carlos me mostrando aqui. Querendo tirar a minha concentração, né, amados? Nem começamos, já está querendo tirar a minha concentração. Mas vamos estar dando abertura com uma oração neste momento, né? Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos tem concedido, né? E pelas bênçãos também, pelas lutas, provação, né? Porque tudo isso nos leva para mais perto de Deus, né? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos concede nesta noite, por mais um ano de vida, também eu te agradeço, meu Pai, eu te louvo, Senhor, pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos derramadas, eu te louvo por cada vida de cada ouvinte que está do outro lado, aqueles que estão sintonizados, aqueles que vão ouvir mais tarde. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus. Nos direciona, meu Deus, a este culto, neste momento, e que a presença do Teu Espírito Santo venha estar aqui conosco no estúdio da rádio e que também venha estar na vida dos ouvintes, dos amados ouvintes que nos ouvem nessa noite. Pai, abençoa as nossas vidas, nos dá a direção da Tua palavra, que o Senhor venha falar, Pai, conosco e também com os Teus filhos que estão do outro lado. Que Deus abençoe a cada um. E assim, ó Pai, nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor fique conosco até o final dessa programação e fique conosco sempre, né, Jesus? Porque é sempre bom ter o Senhor Jesus conosco. Amém, Jesus. Aleluia. Hoje é denominado culto com a família e também, como é o primeiro domingo do mês, né, é o culto de ceia. Se você, como o presbítero Carlos disse, se você sentir de cear, né, estiver pronto para cear, você prepare aí um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, né, de uva, você prepare para na hora da ceia você estar ceando. Ou então uma porçãozinha de água, né, irmãos? Se você não tiver o suco de uva, você pode pegar também um pouquinho de água, né? Também é válido, né? Que Deus abençoe. Eu quero ler aqui no Salmo de número 93. Salmo para a família, né? O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme, desde então tu és Deus, desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Né? O salmo é determinado, salmo para a família. Né? Aleluia, Jesus. O presbítero Carlos está aqui, vendo se consegue sintonizar. E enquanto isso, nós vamos ler meditar em alguma palavra do Senhor aqui que fala sobre a família, né? Trazendo de volta a adoração em família. Lá no livro de Deuteronômio 11, 18 e 21, que diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus. Não, perdão, irmãos. É 11, 18. Onde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e te levantando-te.
e escreve nos umbrais da tua casa e das tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e dos dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou aos vossos pais dar, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a eles vos achegais. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações e possuirá nações maiores e poderosas do que vós, né? O Senhor falando, né, que quando for ajuntar a família, né, ajuntar a família, se assentar junto com a família, junto com os filhos, né, falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, né, também louvar, entoar louvores a Deus, né, a família, irmãos, ela tem perdido essa essência, né? A essência de adorar a Deus juntos, né? Pai, mãe, filhos, né? Estão perdendo essa essência. E é muito lindo quando você sabe que uma família ainda preserva isso dentro do seu lar, né? Um culto matutino, um culto em família, né? Oram juntos, leiam juntos a palavra, o pai aconselha o filho perante a palavra, a mãe, né, sempre em oração pelo filho, né, pela casa, pelo esposo. Eu acredito que nós, meus amados, nós temos que recuperar isso, que foi perdido, né? Tem lares que já não tem mais isso, né? O Senhor deixou os ensinamentos, mas mesmo assim, as famílias têm perdido, colocando outras coisas no lugar, ao invés de manter os seus princípios bíblicos, né? Então, como é um culto com a família, né? Então, nós vamos falar sobre isso nessa noite, né? Os filhos são herança de Deus. Aprenda a cuidar bem da sua casa e da sua família. Lá, Salmo 127. Vamos lá. Salmo 127, o 3 diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Teu corpo e teu sangue, oferta de amor, nos renova, Senhor. Os filhos, irmãos, eles são herança, né? São heranças de Deus, né? Por isso, nós temos que profetizar a bênção sobre a vida dos nossos filhos. Mesmo aquele filho que é rebelde, que não quer, né? Que não quer ouvir a palavra, não quer meditar na palavra, né? Nós temos que, mesmo assim, não desistir dos filhos, né? Nós temos que continuar dizendo para os nossos filhos que eles são bênção, mostrar o nosso amor para com a vida deles, né? Orando sempre pelos nossos filhos, profetizar sobre a vida deles as bênçãos, uma vitória, né? Antigamente, eu me lembro que os filhos chegavam até os pais, tomavam bênção, né? Bênção pai, bênção mãe, bênção avô, bênção avó. Hoje já não tem isso, né, irmãos? É muito raro a gente ver uma família que ainda ensina esses princípios para os seus filhos, né? É muito raro a gente ver um filho que toma bênção ao pai, à mãe, aos avós, né? É muito raro. Eu fico feliz quando o meu netinho, ele tem 3 aninhos e ele fala, bênção, vovó, né? Eu fico feliz porque nós aprendemos assim, né? Nós aprendemos assim. Então, e os filhos são herança. E você, como filho, como herança para você, se o teu filho é a tua herança,
O que você tem que fazer para a vida do teu filho? Sempre liberar sobre a vida dele palavras de bênção. A gente vê muitos pais, né, que amaldiçoam seus filhos, né? Fala que o filho é uma ruína no casamento, que o filho só trouxe destruição, que o filho é um problema, Não, irmãos, o filho é bênção, né? O filho é bênção de Deus, né? A mulher que pôde gerar, a mulher que pôde ter um filho, ela tem que ser muito grata a Deus, porque ela é uma mulher virtuosa, né, irmãos? Então, você que não pôde gerar filhos você entre o seu marido, mas você pode gerar filhos para Deus, né? Filhos espirituais. Derrubando muros na convivência do lar. Lá em Josué 6. Josué 6. Josué 6 diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saíra e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos, né? Nós vemos aqui Jericó é destruída, né? Deus entregou Jericó nas mãos de Josué e do rei, né? Então, quando diz aqui, derrubando os muros na convivência do lar, se a família estiver unida, irmãos, as muralhas caem por terra, né? Porque como que eu vou explicar? Como que eu vou dizer? Uma família unida jamais é vencida, né? A família unida, ela ora junto, ela busca junto, ela acredita junto, né? Quando tem uma pessoa só que busca, irmão, é mais difícil. Fica pesado para uma pessoa só buscar, pela família, pela casa inteira. Mas quando a família está unida, quando ela ora junto, ela busca junto, se torna mais fácil, né? Não fica pesado para ninguém, não fica dificultoso para ninguém, né? E aí as muralhas do impedimento das bênçãos da vitória caem por terra, né? Um lar difícil pode se tornar um lugar de paz. Você já viu um lar que é terrível até de se entrar, meus amados? Um lar que é difícil até de você querer estar nele. Não tem lares, irmãos, que são assim, que a gente não tem nenhum prazer de ir lá, de fazer uma visita, mesmo a gente sabendo que temos que ir fazer visita, temos que orar, mas tem lar que quando você chega, você sente um peso tão grande, né? Que fica difícil até para uma oração, ela fica meio cerrada, né? Mas um lar que tem paz, irmão, é um lar que tem Cristo, né? Mas um lar difícil pode se tornar um lugar de paz, se tiver a presença de Deus, se tiver edificado, né? Se o lar tiver por base Jesus Cristo, é um lar edificado, né? É um lar que vai ter paz. Aprenda a ter tempo de qualidade com a família. Irmãos, hoje em dia nós gastamos muito tempo na rede social. Gastamos muito tempo falando outras coisas quando deveríamos sentar em família e falar do amor de Deus, ou até mesmo conversar, saber como o filho está, como está no colégio, o que o filho fez, como foi o dia do esposo, como foi o dia da esposa, né? Perdemos muito tempo na rede social, né? Paramos para ver tudo na rede social.
mas não paramos para ouvir aqueles que estão ali debaixo do mesmo teto, né, irmãos? É difícil. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então nós temos que ter tempo. Tem vezes que nós costumamos dizer assim: eu não tive tempo nem de mandar uma mensagem para minha mãe hoje. Mas nós temos que aprender a se organizar e arrumar tempo. Tempo para ouvir o filho, tempo para ouvir o marido, tempo para ler a palavra, tempo para orar. Nós temos que buscar tempo. Nós temos que buscar tempo, porque se arruma tempo para tudo, menos para sentar e ouvir. E muitas vezes, irmão, é melhor a gente ouvir, porque aí tem como você falar, né? Para aconselhar, né? Tem como você dar uma orientação. Se você não parar, muitas vezes as coisas escapam pelos vãos dos teus dedos. Por quê? Porque você não parou para sentar para ouvir o teu filho, o teu esposo, a tua esposa. Então, arrume tempo. Arrume tempo de qualidade com a família. É prazeroso sentar e conversar, né, irmãos? Deixe as telas de lado e viva mais tempo em família. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes se para em frente de uma TV, gasta 2 horas assistindo um filme, mas não se gasta 10 minutos conversando em família. Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Diz assim: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce um irmão. Se você parar, muitas vezes, irmão, um amigo está precisando. Ele está precisando de ouvir, de você parar só para ouvir ele. Às vezes você não precisa nem responder nada, mas só pelo fato de você estar sentado ali, ouvindo, você vai ganhar um irmão, né? Então, faça isso. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se você ensinar o seu filho o caminho que ele tem que andar, irmão, ainda que ele não vai obedecer naquele momento, mas lá na frente ele vai se lembrar que ouviu a palavra de Deus através da tua vida, e ele vai se chegar a Deus. Eu ouvia falar de Jesus quando eu era criança. Na minha mocidade eu não quis saber, mas quando eu me tornei mãe, e aí eu lembrei dos ensinamentos que meus avós me davam, e aí eu quis seguir a Cristo. Então você fala hoje, ele não ouve hoje, ele ouve, mas ele não quer obedecer, mas lá na frente ele vai se lembrar daquilo que você ensinou para ele, e aí ele vai pegar como lição para continuar prosseguindo o caminho. Amém? Mateus 19, 19. Mateus 19, 19. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo muito hoje em dia, irmãos? Os filhos não honram mais os pais. Não querem mais honrar. Eles pensam que honrar o pai e a mãe é não agredi-los com palavras e nem agredi-los fisicamente. Mas nós sabemos que honrar pai e mãe vai muito além disso, né? Quantos os filhos que colocam os seus pais no asilo porque não tem paciência para cuidá-los, né? Não tem tempo, né, irmãos? Diz assim: eu vou botar meu pai e minha mãe no asilo porque não tenho tempo. Na verdade, não tem paciência. E a Bíblia diz:
honra teu pai e a tua mãe, né? E amarás o teu próximo. E se você honrar o teu pai e a tua mãe, os seus dias na terra serão prolongados. Então, é um mandamento bíblico e Jesus nos ensina isso. Mas hoje em dia é difícil. Está sendo muito difícil o filho e a filha que honram os pais. Mas como é culto da família hoje, é necessário falar esta palavra. Honra teu pai e a tua mãe. Honre eles. Porque Deus se agrada daquele que honra o pai e a mãe. Ainda que o pai e a mãe estejam dando muito trabalho, mas tenha paciência. Peça a Deus sabedoria para lidar com a situação. E honre teu paizinho e a tua mãezinha, para que seus dias sejam prolongados também na terra. Porque um dia você também pode precisar de alguém. Você pode precisar do teu filho para cuidar da tua vida. Amém? Eu quero aqui passar agora para o presbítero Carlos, que vai dar continuidade nessa noite. Amém, 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 queridos, amém. Eu estou meio perdido aqui, até porque era para ter colocado no grupo, né? E eu acabei colocando no meu Face aqui e compartilhei agora no grupo, né? Acabei de compartilhar no grupo, né? Então estou fazendo a transmissão pelo meu Face, né? Mas eu compartilhei e está saindo lá no grupo também. Queridos, como é de praxe, né? Vale a gente lembrar, né? Não somente a semana passada, semana retrasada, mas todos os nossos cultos também, queridos, todos os nossos cultos online, vale lembrar, viu, queridos, nós não temos número de Pix em cima, nós não temos número de Pix correndo aí embaixo, nós não temos QR Code na esquerda e não temos QR Code na direita. Então, se você porventura assistir ou ver algum vídeo nosso por aí, com QR Code, com Pix pedindo dinheiro, por favor nos avise, viu, queridos? Nos avise, porque aqui o que nós fizemos de coração. Bem, queridos, nós fazemos de coração e não pedimos valor algum. Amém, queridos? Não pedimos valor nenhum. Amém, queridos? Queridos, eu vou pegar aqui também, né? Vou tentar, né, dar seguimento aqui, não fugindo do texto, do contexto aqui, onde a missionária estava pregando aqui, né, queridos, né? E hoje, como é um culto de família, né? Como é culto de família, né, queridos? Queridos, os Salmos, né? O Salmo 127, queridos, né? O Salmo 127, queridos, ele é um salmo, ele é atribuído a Salomão, né, queridos? Está atribuído a Salomão, conhecido que por sua sabedoria, né? Então, a estrutura, queridos, vejam bem que a estrutura familiar, queridos, aqui, né? Aqui está vinculado que é uma dependência de Deus, não apenas o que o esforço humano, amém, queridos, né? Então, queridos, né, a casa não é só o prédio, mas é o que? Um núcleo, queridos, um núcleo familiar, amém, queridos? Então, toda a estrutura, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, toda a estrutura familiar, queridos, fora de Deus está o quê? Fadada, queridos, está fadada à fragilidade, queridos, amém? Então, a família, queridos, queridas, a família, ela precisa mais do que amor humano, queridos, amém? Ela precisa o quê? Ela precisa da direção divina, queridos, né? Vejam bem, queridos, né, que os 4 pilares, né, que sustentam o lar cristão, queridos, né? A primeira, né, queridos, é a fé, amém, queridos? A segunda, queridos, é amor, queridos, amém? Amém, queridos? A terceira é o quê, queridos? A comunicação, né? Isso é muito importante que os casais vivam o quê, né? Um conversando com o outro, né? Até porque, queridos, né? Se o esposo não conversar com a esposa não conversar com o esposo, enfim, acaba o relacionamento, né, queridos? E também viver uma vida que é em propósito, queridos, amém? Queridos, temos alguns textos também, né? Texto lá que fala lá em Josué 24:15, né?
onde diz, né, eu e minha casa, o que serviremos ao Aleluia, Senhor. Deus. Glória Amém? a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Queridos, Josué fala o que? Josué fala ao povo, né, no fim de sua vida, reafirmando que esse é o compromisso com Deus. Amém, queridos? A fé, queridos, queridas, a fé é uma escolha ativa, é uma escolha o que coletiva e pública, amém? Então, queridos, no hebraico, né, servimos, né, quer dizer, abade, né? Abade, que significa o que? Servir o que? Com dedicação, servir o que? Com adoração, queridos, amém? Queridos, a fé em Deus, queridos, a fé em Deus é preciso que ser o alicerce, queridos, queridas, o alicerce de toda decisão familiar, meus irmãos, amém? De toda decisão familiar, queridos. Casamentos, né, fundados em fé, o que? Enfrentam as crises, né? Mas o que? Com oração, né? Com oração, não com violência, queridos, amém? Verdade. Filhos criados, queridos, filhos criados na fé, o que? Que a missionária acabou de falar. Filhos criados na fé, né? Na fé, tem direção mesmo que em um mundo de confusão, queridos, amém? Verdade. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? É muito importante também, queridos, né, que o casal venha viver o que? Uma vida em oração, né? Em oração entre os cônjuges, né? Onde une o casal que em espírito, né? Ensinamento também da palavra aos filhos, amém, queridos? Amém? Queridos, temos vários aqui, né? Vários, né, exemplos na Bíblia. Também temos lá em 1 Coríntios, né, 13, 4 a 8, né? Onde, né, Paulo descreve, queridos, Paulo descreve o amor, né? Um amor ágape, né? Não emocional, mas o que é sacrificial, queridos. Então, o amor, queridos, não busca seu próprio interesse, né? A base, né, do altruísmo conjugal jamais acaba, queridos. Então, mostra, né, que o amor verdadeiro, queridos, ele transcende o que? Crises. Amém, queridos? Amém, queridas? O amor, então, precisa o que? Ser cultivado, queridos. Aleluia, Ser cultivado como um jardim, queridos. Glória a Amor Deus. entre marido e mulher, que fala lá em Efésios 5:25. Maridos, né? Maridos, amai-vos as esposas como Cristo amou a igreja. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala também amor dos pais pelos filhos, né? Que está lá em instrução, que está lá sem provocações em Efésios 6:4, queridos, amém? Queridos, então temos vários exemplos aqui, né? Lá em Tiago 1:19, queridos, Tiago 1:19 fala, né, que todo homem seja pronto que para ouvir, tardio para falar, tardio para seirar, né? Então a comunicação, queridos, é mais do que palavra, é uma atitude, queridos, o que é pronto para ouvir, queridos, ouvir rápido, não ouvir com discernimento, amém, queridos? Então, a comunicação bíblica, queridos, evita o que? A destruição, que está lá em Provérbio 15:1, queridos, amém? Então, queridos, casais que não conversam, queridos, né? Casais que não conversam estão o quê? Estão a caminho, o quê? Do distanciamento, queridos. Pais que não ouvem seus filhos, o que? Perdem, né? Perdem sua confiança, né? Sua confiança. Falar a verdade em amor, que está lá em Efésios 4:15, é a chave o que? Para a correção e para a edificação, meus irmãos, minhas irmãs, amém? É a chave para a correção e para a edificação, queridos, amém? Queridos, estabelecer momentos de conversa no lar, né? Refeições, caminhadas, né? Comunicação uma comunicação não violenta, né? Aprendendo que é expressar sem ferir, né? Linguagem o que é do amor, a sua aplicação no dia a dia, amém, queridos? Isso é muito importante, queridos, amém? Queridos, temos vários outros exemplos aqui que estão lá em Gênesis 12, 2 ao 13, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Bem, queridos, então a bênção sobre Abraão, né? A bênção sobre Abraão se estende o quê? As famílias que andam pela fé, a família que tem papel ativo no plano redentor de Deus, a missão, queridos,
é mais do que a existência, né? É um legado, queridos, é um legado, amém, queridos? Queridos, famílias devem o quê, queridos? Famílias devem gerar frutos espirituais, que está lá em João 15:8. Amém, queridos? Propósito familiar envolve o que? Servir a comunidade, a igreja, ao próximo. E os filhos, o que? São flechas, amém, queridos? Lá em Salmo 127:4, né? Lançados com propósito e direção, queridos. Então, envolver o que, queridos? Envolver a família no ministério, ensinamento de valores eternos, trabalhos, né? Com significado, descoberta dos dons espirituais e servir, queridos, serviço, né? Servir e serviço em unidade, amém, queridos? Em unidade, queridos, amém? Muito importante, queridos, né? Outro exemplo que nós temos aqui também, né? Uma casa, queridos, né? Uma casa com fé, queridos, uma casa com fé, com amor, queridos, com amor, né? Com fé, com amor, com propósito. E propósito é o que, queridos? É um altar de Deus, queridos. Então, famílias que seguem esses pilares, o que? Existem a tempestades, queridos. Está lá em Mateus 7:24-27. Abra sua Bíblia, queridos, e leia lá em Mateus 7:24-27, queridos, amém? Então, queridos, é muito importante, queridos, é muito importante, né, que a família, ela esteja sempre, né, em comunhão, né, que o esposo fale com a esposa, que a esposa fale com o esposo, enfim, né? Então, queridos, não tentando fugir do texto, do contexto aqui, do texto, enfim, né? Então, queridos, continuando aqui, né? Muito, né? Temos também aqui, né? Os Salmos, queridos, Salmo 128:1, né? 128:1 também, que fala, né? Que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e o que anda nos seus caminhos, queridos. Amém? Amém, queridos? Queridos, a família, a família, ela começa o quê? Com temor ao Senhor, queridos. Amém? A palavra bem-aventurado no hebraico, queridos, né? Ela indica a felicidade completa, abundante e duradoura, queridos. O temor do Senhor, queridas, preste bem atenção, né? Que o temor do Senhor não é um medo, queridos, mas reverência, é obediência, né? É honra, é andar o que, queridos? Andar em seus caminhos implica o que? Em uma vida prática, né? Conforme a vontade de Deus, queridos. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, veja bem, queridos, que lares felizes, né? Não são os que têm riqueza, queridos. Amém? Lares felizes não são os que têm riqueza, mas os que têm reverência a Deus, queridos. O temor do Senhor transforma o quê? Transforma atitudes, queridos, transforma palavras, transforma decisões, o que dentro da casa, queridos, amém? Então, homens e mulheres e filhos devem o que? Cultivar uma espiritualidade ativa, amém, queridos? Amém, meus irmãos, minhas irmãs, amém? E nós temos mais outros exemplos, né, onde diz aqui, né, pois comerá do trabalho das tuas mãos, né, feliz será e te irá bem, né? Então, a bênção econômica, queridos, é uma consequência da obediência, queridos. A felicidade aqui, queridos, é consequência que deu uma consciência limpa, trabalho honesto e graça divina. Amém, queridos? Graça divina. Então, queridos, a prosperidade bíblica é o que? É o fruto do esforço, fruto da fidelidade e da generosidade, queridos. Amém? Amém, meus irmãos? Então, queridos, vejam bem que o sustento da casa, queridos, é honrado por Deus quando é fruto do trabalho. A família é o que precisa, queridos, queridas, desenvolver gratidão e contentamento, que está lá em 1 Timóteo 6, do 6-8, queridos. Abra sua Bíblia e leia 1 Timóteo 6, capítulo 6, do versículo 6-8, queridos. Ensinamento prático, organização financeira, queridos, isso é muito importante. É o que, olha, digamos que 70%, 80% dos cristãos, eles não estão tendo, né? Não estão tendo esse discernimento de se organizar nessas suas contas, vivem endividados, queridos, né? Vivem endividados, pedindo aqui, pedindo ali, pedindo lá. Eu conheço vários.
Eu conheço vários que vivem assim, queridos, né? Por quê? Por falta de organização, queridos, né? Por falta de organização, queridos, amém? Por falta de organização, queridos, amém? Então, isso é muito importante, né? Tantas vezes eu falo para missionário aqui, né? Muitas das vezes a gente, até porque, né, a gente já não pode mais, eu, por exemplo, né, não posso mais comer, tem várias coisas aí que eu não posso comer, né? Às vezes me dá vontade de comer um bolo, enfim, alguma coisa assim, já não posso mais, né? Tem que evitar o açúcar e etc e tal, né? Até porque a gente vai pegando uma certa idade, então a gente tem que, né, gordura também, né, carne vermelha, então a gente aqui, a gente vai se revezando, né? Vai se revezando, vai se revezando, vai se revezando, vai se revezando. Aqui a gente faz churrasco de galinha, né? Churrasco de frango, de galinha não, de frango, né? Aqui nós fizemos como é que é frango na panela? Não, frango empanelado? Não, como é que é? Frango de panela? Frango de panela. Aqui nós fizemos frango com batata. Aqui nós fazemos frango com cenoura. Aqui nós fazemos frango ao molho. Então, às vezes é tanto frango que, olha, queridos, eu já nem estou criando mais cabelo no sovaco, estou criando pena. Esse dia a missionária olhou aqui e disse, credo, presbítero, tu tá criando pena no sovaco. Aí eu peguei e olhei no sovaco dela, ela estava dura de pena no sovaco também. Quer dizer, é tanto frango que a gente come aqui, é frango. Eu fui tomar banho, levantei, fui me secar, ela olhou, que é isso? Que é isso? Isso é pelo ou é pena? Eu fui olhar, tava duro de pena no sovaco, queridos, de tanto frango que a gente come. E ela tá dando risada, mas o sovaco dela tava duro de pena também. Tinha pena no esquerdo e no direito também, de tanto frango, queridos, né? Tanto frango que essa mulher come, né? Já tava virado o quê? Eu não vou dizer virado numa franga, né? Não vou dizer virado numa franga, mas tava virado numa penosa. Meu tava cheio de Deus! pena, né? Para não falar aquele outro nome, porque senão vai ficar chato aqui, né, queridos? Então, queridos, a tua mulher, né? Diz aqui, né, que também a tua mulher será como que a videira frutífera ao lado da tua casa, queridos, né? O que a videira representa o que? Fertilidade, né? Representa e prazer, queridos. Então, ao lado da casa, aos lados da casa, indica o que? Intimidade, queridos. Intimidade e proteção. Amém, queridos? Queridos, diz também que a mulher virtuosa, queridos, a mulher virtuosa, ela é ativa no lar, é produtiva, né? E é respeitada, fala lá em Provérbios, pega a tua Bíblia também, queridos, vai anotando aí, fala lá em Provérbios 31, do 10 ao 31, queridos, né? Então, queridos, vejam bem, queridos, né? Que a esposa, queridos, né? A esposa, tipo a missionária, né? Além de criar pena embaixo do sovaco, que nem eu, né? A esposa, ela é edificadora do lar, está lá em Provérbios 14, 1, queridos, amém? Então, ela precisa o quê? Ser valorizada, respeitada espiritualmente. Falta Perdão, queridos. Perdão, essa mulher. Perdão, queridos, perdão. A coisa é séria, mas quando eu vi o sovaco dela cheio de pena. Oh, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado, tem misericórdia, tira o riso de mim, Jesus, deixa eu falar sério aqui. Então, queridos, né? Perdi. Queridos, os maridos o que devem nutrir? Amor, sacrifício, fala em Efésios 5:25, queridos, né? E a honra também, que está lá em Pedro 3:7, queridos, amém? Vai contando, anota aí o capítulo e o versículo, amém, querido? Depois você pode estar conferindo, né? Então, queridos, né, aqui fala também a respeito dos filhos, que os filhos como plantas, são como plantas, né, plantas de oliveira, né, queridos? Ou seja, juntem os filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, queridos, né? A oliveira, queridos, o que são símbolo de longevidade, né? Produtividade,
a unção, queridos, a unção, né? São filhos ao redor da mesa, que indicam unidade, indicam que comunhão, né? É instrução, queridos, amém? Queridos, então, os pais, queridos, né? Nós, como os pais, ou os pais, devem o quê? Devem cultivar os filhos, queridos, né? Como quem planta oliveiras, amém, queridos? Como quem planta oliveiras com paciência, né? Nutrição e propósito, amém, queridos? E propósito, né? Ensinamento no lar é chave, queridos. Ensinamento no lar é chave, queridos, que fala lá em Deuteronômio 6, queridos, 6, né? 6, capítulo 6, do 6 ao 7, queridos. Vai anotando aí, queridos, depois você pode pegar e estar conferindo. Então, queridos, a prática familiar, queridos, práticas familiares, refeições juntas, né? Leitura da Bíblia, oração, limites, né? Então, impor limites é muito importante também, né, queridos? Queridos, temos outros exemplos aqui também que falam, né, que a família, queridos, né, a bênção de Sião sobre o que? A família, amém? Aleluia. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e o Senhor te abençoa desde Sião. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, Sião, o que representa o centro da adoração? O centro da adoração, queridos, e a presença de Deus, a bênção espiritual da adoração pública se estende o quê? Se estende à vida privada, queridos. Então, as famílias precisam, queridos, estar plantadas o que? Na casa do Senhor, queridos. Não sou eu que estou falando, está lá em Salmos 92:13, queridos. Aleluia. A igreja é família. E a família caminham juntas, queridos, juntas, cultos, ministério, discipulado. Não estou bem da gripe ainda, viu? Discipulados, a fé pessoal, queridos, deve ser o quê? Comunitária também, queridos, e gerar raízes, gerar frutos o quê? Na igreja, queridos, amém? Queridos, temos também, né, a transmissão geracional da bênção, onde diz, e veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, né? Filho dos teus filhos que representam um legado, descendência fiel, né? Paz, shalom, inclui prosperidade, segurança, justiça e plenitude, queridos, né? Então, queridos, que os pais plantem, né? Os netos colhem, né? A maior herança que se deixa é o exemplo, práticas, discipular, queridos, discipular os filhos, manter aliança familiares, orar o que por gerações futuras, queridos, amém? Amém, meus irmãos, minhas irmãs, para quê? Para que as famílias, queridos, famílias benditas, eu digo, né, benditas são os frutos de uma vida de temor e prática da palavra, lares cheios de Deus geram o quê? Influência sobre a sociedade, a igreja e as gerações, queridos, amém? Amém, meu irmão, minha irmã, passando aqui para a missionária que já está me dando um na garganta, né? Não é pena que está crescendo, não, viu, querido? Não é pena na garganta, não, foi só no celular. Aleluia. Esse presbítero Carlos, né, irmãos, olha, sempre aprontando, né? Isso já é dele, né, irmãos? Esse tipo de brincadeira. Outro já se viu, né? Criar pena embaixo do sovaco. Meu Deus do céu. Uma galinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 30 dias de galinha e tem pena no sovaco, né? Ai, meu Deus. Eu queria que você falasse para mim onde você leu lá. Mateus. Foi Mateus o quê? Mateus. Era Mateus 7? Agora eu não lembro. 27? Não sei, foi tanta coisa. Sim. Bem sim, no início. Eu queria pegar carona aqui numa palavra que ele falou. Pagar gasolina, meu. Mas agora, olha, ele tá dizendo que para pegar carona tem que pagar gasolina, irmãos. Vai vendo. Aqui quando a Bíblia fala assim, o esposo amar as nossas esposas. Não, 127 não é esse capítulo. Não, é Mateus. Era Mateus. Você falou Mateus. Você falou, eu esqueci, então, porque tanta galinha, ele tá queimando seu.
Quando Jesus fala para o esposo amar as vossas esposas, é porque Jesus sabe que quando a esposa é amada, ela vai retribuir o amor que ela sente, né, irmãos? Então, para ter uma família abençoada, olha, se nós fôssemos seguir a Bíblia na letra, né? Se nós fôssemos seguir ali, ó, no pé da letra, meu Deus do céu, nós éramos bem prósperos. Mateus 7, 24 a 27. Bem abençoado. Mateus 7. Mateus 7, 24 a 27. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a praticas, assemelhou-as ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É o que eu ia dizer. Se nós seguirmos a palavra de Deus no pé da letra, né? Olha só, irmãos. Seria como a casa edificada sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Uma casa que é edificada sobre a rocha, um lar que tem como base Jesus, o Cristo. Olha, irmãos, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir onda, mas ela não vai derrubar. Ela não vai. Ela não vai cair. Por quê? Porque ela está alicerçada da palavra de Deus. Porque tem Cristo como centro, né? Tem Cristo como base do lar, né? E aquele que... Aí, aqui está dizendo... Aí aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a queda. Irmãos, a gente arruma tempo para tudo, que nem eu disse. Se você quer e tem Cristo como base na tua casa, a sua família, se você sente que de alguma forma você está perdendo a sua família, acorda enquanto é tempo. Se reúne, desligue TV, desligue celular, reúne com a família, converse, troca um diálogo. Se dialogar, irmãos, ainda tem conserto. Agora, se falar, tá tudo perdido, tá perdido mesmo, perdido por perdido, perdido fica. Não, não, não. Tem que tentar buscar resgatar, né? Quantas famílias que já não fazem suas refeições juntas? Irmãos, eu aprendi que desde quando eu aceitei Jesus, eu aprendi que a hora das refeições é uma hora muito sagrada. É a hora onde que a gente tem que estar junto, comer ali na mesa, sabe, juntos. Devolva isso à tua família, à tua casa. Resgate isso essa noite. Traga isso de volta, só depende de você, irmão. Deus pode fazer, mas Deus tá aqui, ó, te dando uma orientação para você resgatar isso com a tua família. Resgate, para que a bênção de Deus venha adentrar de novo a tua casa, a tua família. Eu sei que todos nós, irmãos, vamos passar momento difícil, todos nós vamos passar, todos nós. Mas cabe a mim e a você a enxergar onde que estamos errando. Marido, ame as vossas esposas. Esposa, respeite o seu marido, né? É ele que é autoridade, abaixo de Deus ele é autoridade na tua casa. Respeite isso, não passe por cima da autoridade. Não transmita para os teus filhos que o teu marido é um fraco, que o teu esposo é um fraco, não, irmãos. Porque senão o filho vai perder o respeito pelo pai, né? Então, ainda que teu marido não esteja de acordo com muitas coisas, mas não transfira isso para os teus filhos. Não deixe que teus filhos pensem que o pai é um fracasso. Não, irmãos. Tenha Cristo como base na tua família. E se você obedecer os mandamentos, é que nem eu disse, se nós seguir a bússola, a palavra de Deus, se nós seguir a palavra de Deus, irmãos, não tem por que nós errar.
Nós erramos por quê? Porque não meditamos na palavra como ela é. Não vivemos a palavra como ela é. Mas vamos tentar, irmão, dar o máximo de nós, para que nós venha ver a nossa família edificada, uma família abençoada. Aleluia. Devolvo aqui para o presbítero Carlos. Queridos, é válido também, né? É válido nós lembrarmos, né, nesse domingo, que é culto de família também, culto onde nós vamos estar participando aqui do sangue, né, e do corpo de Cristo também, né? Que é a primeira semana do mês, onde nós vamos estar participando da nossa Santa Ceia, né? Se os amados aí do outro lado se sentirem, se acharem, né, que estão preparados para participar, né? Podem estar participando conosco. Não, mas eu não tenho vinho, não tenho suco. Amém, querido? Pega uma porçãozinha d'água, né? Coloca no copo, pega um pedacinho de pão lá e também a gente vai estar orando aqui, né? A gente vai estar orando. Nós vamos estar consagrando aqui o nosso pão e o nosso suco. E você pode estar participando de tudo conosco, né, queridos? Então, queridos, é muito importante, né, que a família, queridos, né, a família é a primeira, né, é a primeira instituição, queridos, criada por Deus, porque fala lá em Gênesis 2, 18 a 24, anota aí e leia, queridos, amém? Gênesis 2, 18 a 24. Então, antes de haver igreja, queridos, antes de haver governo, queridos, ou seja, antes de haver nação, queridos, o que? Deus formou a família. Aleluia. Então, queridos, nos dias atuais, as famílias o que enfrentam crises, né? Enfrentam crises, mas a palavra de Deus traz o que? Direção. Ela traz cura, queridos. Ela traz o que? Traz esperança, queridos, né? Queridos, lá em Gênesis, no capítulo 1, do 27 ao 28, né? Fala que Deus criou o homem e a mulher o quê? Para viverem em comunhão, né? E frutificarem. Então, queridas, a família foi feita para refletir o amor, para refletir a unidade, para refletir o que? A glória de Deus, queridos, né? O inimigo tenta destruir, não só tenta, como ele tem conseguido destruir várias famílias, amém, queridos? A família, porque ela é a base o quê? Da sociedade, da igreja. Então o inimigo vai se lançar sempre contra a família, queridos, sempre contra a família, porque ela é a base da sociedade e da igreja, queridos, né? Então, queridos, eu pergunto bastante como temos refletido Deus dentro de casa, né, para nossos filhos, para nossos cônjuges, né, para nossos familiares, né, que vem Cristo em nós, amém, queridos? Queridos, uma família que serve a Deus, queridos, ela tem que ser bem-aventurada, queridos, que fala lá em Salmos 128, queridos, do 1 ao 4, queridos, amém? Eu também leio depois, queridos, amém? Então, queridos, quando o temor do Senhor, queridos, quando o temor do Senhor governa o lar, a paz, queridos, provisão e bênção também, queridos, a obediência, o que traz a estabilidade, uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual, uma estabilidade material, queridos. Queridos, queridas, devemos o que? Servir a Deus, né? Servir a Deus começa o que? Dentro de casa, queridos, né? Talvez um culto no lar, né? Um perdão mútuo, o amor incondicional, são marcas o que? De um lar cristão, meus irmãos, minhas irmãs, amém? Queridos, temos aqui também outro exemplo de Neemias 4:13 e 14, queridos, né? Onde fala que Neemias, queridos, Neemias colocou o quê? O povo para lutar pela sua família. Neemias colocou o povo para lutar pela sua família com coragem e fé. Então, queridos, hoje lutamos o quê? Contra influências do mundo, o esfriamento, queridos, o esfriamento espiritual e a divisão, queridos, amém? Então, queridos, devemos o quê, queridos? Devemos levantar muros, queridos, devemos levantar muros. Ei, irmãos, está
comprar tijolo, comprar cimento, comprar areia. Não, meu irmão, minha irmã, não. Devemos o que? Levantar muros espirituais, Aleluia, queridos. Deus. Muros espirituais com o Glória a quê? Deus. Com cimento, areia, não, com brita, não, queridos, com oração, com a leitura da Bíblia, com vigilância, queridos. Assim levantaremos muros, amém, queridos? Verdade. Queridos, te pergunto nessa noite, a sua família é importante para Deus, queridos. Queridos, mesmo que haja falhas e feridas, Deus pode restaurar. Queridos, queridas, como Josué, queridos, tome o que? Uma decisão nesta noite, hoje, Aleluia. nesta noite. E Glória diga, a Deus. eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Queridos, queridas, Glória a Deus. nós vamos estar fazendo uma oração aqui, né? Uma oração pela família. Não sei se a missionária ainda vai adentrar em mais algum assunto, mas se ela for adentrar em algum assunto, ela vai estar orando pela família. E logo após eu vou estar orando pela família aqui também. Não sei se a missionária vai querer colocar um louvor, não? Não. Não? Não? Não, não? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Altíssimo e soberano Deus, neste momento, Senhor, de oração, eu peço a Ti, Pai querido, que Tu esteja visitando a cada família neste momento, a cada pessoa, Senhor, que nos ouve, representando a sua família nesta noite, nesta hora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor adentre lares, Senhor, trazendo paz, tranquilidade, Senhor, saúde, restauração, Senhor. Que o Senhor venha restituir, Senhor Jesus, aquilo que as famílias estão perdendo, ó Pai. Que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus. A coisa mais linda e preciosa, Pai, é adentrar um lar e no meio de uma família que tem paz, Senhor. Paz, Senhor, que a paz que vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu te peço que o Senhor desfaça, Senhor, toda obra do mal, toda obra contrária, todo agir do inimigo. Neutraliza toda força, Pai, contrária, que quer desfazer as famílias, trazendo ruína, tristeza, discussão, ó Pai, trazendo briga, Senhor, discórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço, desfaça todo o mal do meio das famílias nesta noite, Pai, e traga paz, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha reinar, Senhor, dentro dos lares, que o Senhor, ó Pai, venha trazer amor, que o Senhor venha trazer mudança, Senhor, para as famílias nesta noite. Pai, a todos aqueles que nos ouvem nesta noite, aqueles que vão ouvir, Senhor, as lives, aqueles que vão assistir, Senhor, que eles venham receber o seu toque, que a tua presença, Pai, venha adentrar os lares nesta noite. Adentra, Senhor, o nosso lar, adentra, Senhor, o lar das nossas famílias, dos nossos filhos, Senhor. Traga a tua presença, traga a tua paz, Senhor, a tua restauração, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos nesta noite, Paizinho, que o Senhor se faça presente no meio de cada família, Deus. Senhor Jesus querido, que nós sabemos que aonde tu entra, Pai, a tua paz entra junto, Senhor, a tua tranquilidade entra junto. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua paz aqui no estúdio da rádio, pedimos a tua paz, Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa família, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, ó Pai, pela tua presença e pela tua paz. Senhor, muito obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Amém, queridos. Aqui nós temos que estar nos ajudando, né, queridos? É o que eu digo sempre, né, queridos? Eu sou muito esquecido, né, queridos? Então eu tenho que estar, tem que estar com tudo pronto, né? Para mim tem que estar tudo mastigadinho, tudo pronto, tudo escrito, né? Porque senão, queridos, eu sou um caos, né? É o que eu digo sempre, né? Eu não sou pregador, amém, queridos? Não, eu não vou dizer que não sou pregador. Ah, então tu é profeta, irmão? Não, eu não sou pregador e não sou profeta também, amém? Eu apenas amo levar para tentar, na medida do possível, levar para lá, amém, queridos? Queridos, está fazendo uma oração aqui também. Logo após a gente vai nós vamos estar ceando, até porque a palavra, né? A palavra, ela diz ali, né? Ela fala, né? Eu acho que é Mateus, né? Mateus que fala, onde estiveres um ou dois, meu nome, eu estarei, isso? Né? A missionária vai estar preparando aqui vai estar preparando ali acho que é 1 Coríntios também, né? Bom, mas enfim, né? Aonde tiveres 1 e 2, né? Não vamos estar... onde estiver, se estendendo muito, onde tiveres 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali estarei, né, queridos? E nós não estamos somente a missionária e eu e a missionária, né? Primeiramente, o Espírito Santo está conosco, depois a missionária e depois eu, né? E depois você que está aí, né? Nos abrindo, né? Nos abrindo a porta do seu lar, para que a gente possa estar entrando e para que a gente possa também estar ceando junto, amém, queridos? Amém? Eu vou estar fazendo uma última oração aqui, logo após a gente vai estar colocando os louvores aqui da Santa Ceia, né? E os louvores da Santa Ceia, vamos estar ceando. Então separa aí, queridos, né? Pega uma porçãozinha d'água aí, um pedacinho de pão, né? Um pedacinho de pão, nós vamos estar orando aqui, amém? Vamos estar orando aqui, vamos estar consagrando aqui, né? Vamos estar consagrando aqui e vamos estar pedindo para Deus para que Ele consagre aí também essa sua porçãozinha d'água e essa sua porção de pão aí. Claro, ela vai ler aqui Efésios, né? Então, se você se sentir, né? Né? 1 Coríntios, perdão, ela vai estar lendo aqui 1 Coríntios. E se você achar que você está bem, né? Está bem, você pode estar participando conosco, amém, queridos? Amém? Queridos, orando aqui, queridos, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos, Senhor, nos colocamos diante de Ti como família, Pai querido. Pai querido, reconhecemos, Pai, que Tu és, Pai, o alicerce, que Tu és, Pai, a rocha, Paizinho querido, que Tu és o alicerce e a rocha, Pai querido, para que nós possamos, Pai querido, 24 horas, estar Te seguindo, Pai, estar sob Teus pés, Pai, estarmos em comunhão contigo, Pai. Pai querido, não nos deixe, Pai, nos afastar um minuto, uma hora, um dia, da Tua presença, Pai. Porque é tão difícil, Pai. Muitas das vezes paramos, Pai querido, né? Paramos e pensamos, né, Pai? Se contigo, né? Se com Jesus, né? Muitas das vezes a gente, até uma palavra que se comenta muito, se com Jesus, né? Com Jesus já está difícil, imagina sem Jesus. Então não queremos, Pai querido, ficar sem a Tua presença, sem a Tua presença nos nossos lares, sem a Tua presença, Pai querido, dentro do meu coração, dentro dos nossos corações. Então, Pai, esteja conosco, Pai. Esteja conosco, amém? Esteja conosco hoje, sempre, Pai, sempre, Pai, amém? Amém, queridos? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus.
Um minutinho, querido. Você vai entrar, vem terminando aqui o louvor e... Glória a Deus. Não tem aqui o que eu fazer, né, queridos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos. Louvado seja Deus. Já nos preparou um manjar que nos livrou e agora nos convida a cear com celestial maná que lhe graça Deus te dá. Vem faminto como a alma saciar. Quem cear o mestre chama, vem cear. Hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Queridos, nós entramos aqui para ver se a gente estava afinado na letra, amém? Missionária, pode ler aí o... 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, tá aí. Então, aqui diz: examine-se o homem, né, e depois coma desse pão, né, e beba desse cálice. Amém, queridos? Agora sim, agora nós vamos colocar aqui, nós vamos deixar só no instrumental, amém? E vamos estar participando da Santa Ceia. Só note-se quem à vontade aí também para participar, amém? Pai Santo, Deus querido, Paizinho querido, nesta noite, mais uma vez, Pai, mais uma vez reforçamos a nossa aliança contigo, Pai querido, a nossa aliança contigo, Pai, através deste pão, Pai, que simboliza, Pai, o teu corpo, a tua carne, Pai, e através deste vinho, Pai, desse suco, Pai, que simboliza, Pai, o teu sangue, aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, Pai. Aquele sangue que foi derramado, Pai querido, para que nós estivéssemos aqui hoje, Pai, nesta noite, Pai querido. Pai querido, te agradecemos, Pai, pelo mês, Pai, pelo mês que passamos, que foi uma bênção, Pai. Por esse mês que vai entrar, Pai querido, que não vai ser diferente, Pai. Pelo outro mês, Pai, que não vai ser diferente também, Pai querido. Desde já te agradecer, Pai querido, amém? Comemos do pão, então, queridos.
vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Deus, Deus, o som simboliza o sangue de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grandioso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Bendito seja o poder e na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós libertou. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve será. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Em Jesus por nosso corpo. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele ama. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa missionária quer olhar ou orar pelos nomes, pela menina que está no hospital lá. Aleluia. Vamos orar, né, pela vida da Vitória Gabriele, né, que está no hospital. Também a todos vocês que têm enviado seus nomes, pedindo oração. Aquele que ainda não se manifestou aí, pedindo oração, você tem a liberdade, irmãos, para pedir oração também nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, na Tua presença ainda estamos, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor visite, meu Deus, a Vitória Gabriele neste momento, que está no hospital, que foi fazer, Pai, um exame ali. Senhor, que não está bem dos seus pulmões. Que o Senhor, ó Pai, venha visitá-la naquele momento, sua mãezinha, o seu paizinho também, ó Pai. Que o Senhor venha estar com esta família, meu Deus.
Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar vitória, saúde para eles, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus também, apresento a vida da irmã Júlia, apresento a vida da pastora Nailza, a vida da irmã Lourdes, Pai, a vida do irmão Vilmar, Senhor, também neste momento. Ó Deus, Pai amado, Pai querido, a vida de todos aqueles amados ouvintes que entram, Pai, nas lives, pedindo oração, Senhor, que o Senhor vai contemplando a vida de cada um, ó Pai, nesta noite, e vai dando vitória para cada um deles. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, terça-feira, às 20 horas, estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigada por deixar nós entrar nos seus lares, né? Trazendo a palavra do Senhor. Que as bênçãos do Senhor venham a ser recalcada, sacudida e transbordante sobre a vossa vida, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, um beijo no coração, até terça, se assim Deus nos permitir. Amém, queridos, também, né? Fico por aqui, me despeço dos amados, né? E até terça-feira, se for, né? Se Jesus não voltar até lá, né? E se for a vontade dele também, amém, queridos? Se for a vontade dele, terça-feira estaremos aqui. Amém, queridos? Beijo no coração.